Ao meu lado já os comentadores Ricardo, Jorge Pinto e Pedro Adão e Silva. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Ricardo, já tivemos aqui enunciados os temas mais quentes, vamos dizer assim, apesar deste não ser um congresso eletivo e ser um congresso de um partido que está no poder e com um primeiro-ministro popular. Mas desde logo Sócrates, há 2 anos, no congresso anterior, era claramente o elefante no meio da sala. Hoje é pelo menos uma pedra no sapato, para usar uma expressão que o Sérgio Vicente usava agora. É a última vez que Sócrates vai ser tema de um congresso ou ainda não será? Não sabemos, até porque não sabemos qual será o desfecho do processo judicial em que ele está neste momento envolvido. Agora, o que me parece certo é que desta vez houve um cuidado extremo do Partido Socialista para evitar que o caso Sócrates contaminasse este Congresso e, quanto a mim, de forma cirúrgica e no tempo suficiente para permitir que as ondas de choque se amortecessem até este dia aqui na Batalha, o momento em que altos dirigentes do Partido Socialista começaram a distanciar-se de José Sócrates, a fazer críticas àquilo que eventualmente será o envolvimento do anterior Primeiro-Ministro em casos de corrupção. Isso, quanto a mim, foi cirurgicamente planeado para que não houvesse aqui essa surpresa trazida por algum militante que quisesse ainda discutir um caso que estava de alguma maneira encoberto. O mesmo acontece relativamente à questão das coligações ou à questão do posicionamento do Partido Socialista, por exemplo, face ao PSD, e aquilo que foi uma série de artigos de caráter ideológico escritos quer por Pedro Nuno Santos, quer por Augusto Santos Silva, que progressivamente e também, quanto a mim, de forma orquestrada, começaram distanciados e se foram aproximando. Eu, eventualmente, terei sido um dos poucos que os li todos, mas essa série de artigos mostra também que houve aqui a preocupação em, quando se entra neste Congresso, até essa questão do posicionamento esteja de alguma maneira resolvida e, portanto, este seja um Congresso, como ainda agora se ouviu, de unidade e de afirmação daquilo que são as ideias que o PS tem para o futuro, independentemente do resultado das contendas eleitorais que vêm no próximo ano. Diria eu, Ricardo Jorge Pinto, daquilo que vamos ouvir a todos os dirigentes do PS, quer sobre as situações de Sócrates ou Manuel Pinho, quer sobre estes casos mais recentes do Ministro Cisa Vieira ou hoje do Secretário de Estado João Paulo Rebelo. Sim, este é um caso que, quanto a mim, ficará nos corredores do Congresso, não aqui no púlpito, não aqui na discussão entre os delegados, mas é claramente um caso mediático, por muito que o Partido Socialista diga que isto é o resultado de uma boa política, a verdade é que há aqui um interesse jornalístico que me parece legítimo e a verdade é que há um interesse político sobre casos que naturalmente acabam por embaraçar o Governo e pelos quais o próprio António Costa tem procurado dar o corpo às balas numa noção de que deve ser a primeira resistência a esses ataques. Outro ponto deste arranque dos trabalhos, a saída de João Galamba da função de porta-voz. Que significado é que isto tem na tua opinião? Há aqui uma renovação. João Galamba diz que sai ele tentou também anular qualquer tipo de controvérsia sobre o assunto, dizendo que sai porque quer. Sim, que eu saiba, não há realmente nenhuma polémica, não há nenhuma dissensão que levasse agora a pensar que João Galamba estaria em divergência com a atual direção do Partido Socialista. Pelo contrário, continua a ser um dos porta-vozes, embora agora não oficial, mas oficioso nos próprios meios de comunicação, e é uma voz que está sempre, ou tem estado sempre alinhada com a de António Costa e dificilmente deixará de o estar. Agora, percebe-se que há aqui um esforço de renovação, não apenas geracional, mas de nomes e, curiosamente, e quanto a mim de forma simbolicamente importante, de nomes que estão próximos do Governo ou dentro do próprio Governo, dando a ideia de que este é um partido que se vai preparar para os embates e, sobretudo, preparando um partido que está claramente sintonizado com o Governo de António Costa. Ricardo, a pergunta que te faço é esta. O Pedro acabava de discorrer sobre o posicionamento do Partido Socialista, considerando que António Costa é um homem que percebe as conjunturas e que hoje o colocam porventura mais próximo dos atuais parceiros, mas que eventualmente amanhã o podem forçar não ao Bloco Central, mas a entendimentos com o Partido Social Democrata. O espaço do centro já foi um pouco mais ocupado por Rui Rio. António Costa também não quer desocupar esse espaço. Não quer desocupar. Eu diria que ao longo dos dias deste Congresso, sobretudo amanhã e no domingo, nós iremos eventualmente assistir a um fenómeno curioso, que é uma série de ideias que agradarão quer ao PSD, quer ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, e exatamente por isso vão desagradar quer ao PSD, quer ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista. Eu explico porquê. É que, na verdade, não interessava nem ao PSD, nem à esquerda que o Partido Socialista tivesse agora esta flexibilidade e esta amplitude, porque António Costa tanto tem o discurso de que diz que o déficit deve ser reduzido a zero,
e deve até haver um superávit, e Rui Rio só pode ficar contente com isso, como diz ao mesmo tempo que é preciso aumentar o investimento que o Estado faz nos serviços públicos, e isso tem que agradar ao Bloco de Esquerda e ao Ricardo, independentemente de nós acreditarmos na autenticidade das convicções das pessoas que se têm exprimido sobre isso, há aqui um lado estratégico também do partido. Há aqui um lado estratégico, há um lado até legitimamente calculista do ponto de vista eleitoral, porque o Partido Socialista sabe que as eleições ganham-se ao centro e, portanto, não pode, respondendo à tua questão inicial, desguarnecer esse centro onde se ganham eleições. Onde o PSD agora reforça a posição. E onde o PSD se está agora também a colocar. Agora, o Partido Socialista sabe também que não pode romper, sobretudo neste momento, a corda com bloquistas e com comunistas, mas sabendo ao mesmo tempo, até por sinais que vêm de forma explícita do Partido Comunista ou de forma implícita pelo Bloco de Esquerda, que a próxima legislatura será bem mais difícil em termos de entendimentos à esquerda. O Partido Comunista já disse que não volta a assinar nenhum acordo como fez há 3 anos e o Bloco de Esquerda, apesar de ter maior flexibilidade, também já começa a esgotar aquela que é a sua margem de negociação com o Partido Socialista e está a endurecer o seu discurso, embora isso se perceba à luz da aproximação das eleições. Agora, por isso há aqui uma tática do Partido Socialista exatamente de não querer largar nenhuma destas pontas e, quanto a mim, propositadamente, António Costa deixou de fora da sua moção essa questão das coligações ou essa questão de que forma é que o Partido Socialista tenciona governar na próxima legislatura. Ricardo, um momento, e enquanto o Congresso continua a celebrar Mário Soares, e podemos deixar isso sublinhado, ouve-se a voz de Soares no período pós-revolucionário em que o PS tomou a dianteira no país e acabou por ser, nas primeiras eleições para a Constituinte, o partido mais votado, contra até alguma expectativa na altura de que pudesse ser eventualmente o Partido Comunista, e vemos Álvaro Cunhal ao lado, imagens históricas da fundação da democracia portuguesa. Mas, voltando à atualidade, dizia eu, um momento decisivo, talvez, para o lançamento do ano eleitoral vai ser o do próximo Orçamento do Estado. Diria que nenhum de nós tem dúvidas que não interessa a ninguém que o orçamento não seja aprovado, alguém ficaria com as culpas. António Costa também já colocou a fasquia dizendo, claro, que isso significava a queda do governo, mas é evidente também que o PCP e o Bloco, designadamente estas duas forças, os verdes também, mas sobretudo PC e Bloco, vão ter que mostrar também a força que têm, não só na rua, mas na negociação. Sim, na rua o Partido Comunista já começou a mostrar as suas garras, em particular pondo os sindicatos a fazer uma contestação que nunca foi vista até agora. Este mês de maio, em particular, tem sido um mês de muitas manifestações, de muitas greves, e isso é um sinal evidente de que o Partido Comunista está desconfortável e está a querer mostrar uma prova de vida, está a querer mostrar a sua força, e ao mesmo tempo o endurecimento das palavras de Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Francisco Assis tinha uma expressão muito engraçada, dizia que ao fim de semana os partidos à esquerda despem o seu fato um bocadinho mais governamental e mostram a sua força. É verdade que ao longo da semana no Parlamento continuam a aprovar muitas das medidas que são a sustentação desta solução governativa, mas, como eu dizia há pouco, essa margem está a encurtar-se. E isso vai-se notar já na discussão do Orçamento de Estado, onde o Partido Socialista não terá, nem de perto nem de longe, muito mais para oferecer do que aquilo que estava inscrito nesses acordos e que começam agora também eles próprios a esvaziar-se. Não há muito mais para cumprir e por isso é que os ideólogos do Partido Socialista, olhando exatamente para essa nova legislatura, dizem já que tem que se reinventar esse eventual acordo à esquerda, mas continuando a considerar, e esse é que para mim o aspecto significativo deste Congresso, é que o Partido Socialista não quer, apesar de piscar o olho ao centro, não quer de todo largar a mão à esquerda, porque percebe que esta geringonça, foi assim o nome que como ficou conhecida, funciona e, sobretudo, resolve muitos problemas de contestação social que, se o Partido Socialista, mesmo com uma maioria absoluta, que me parece neste momento pouco provável, viesse a governar sem esse apoio à esquerda, teria uma vida bastante mais complicada. E, portanto, neste Orçamento de Estado vai ter que se encontrar alguma forma de salvar a face a bloquistas e comunistas, mesmo que num espaço mais reduzido e claramente não justificaria esse cortar de corte. Sem pôr em causa o equilíbrio orçamental, que seria o terreno de designadamente o PSD e também o CDS, seguramente aproveitariam para castigar o Partido Socialista. Ricardo, nos congressos normalmente discutem-se as lideranças, quando não se discutem as lideranças do momento, discutem-se as do futuro, que é o que acontece aqui também, apesar da força que António Costa hoje tem no partido. Não deixa de ser curioso que os putativos candidatos à liderança sejam pessoas que estão hoje dentro do partido muito mais do que aqueles que estão de fora enquanto críticos. Vale a verdade. E agora pergunto eu, fora nesta altura, Assis e com o pé dentro de fora Sérgio Sousa Pinto, são pessoas com vozes mais, que falam mais alto e que contestam sobretudo a atual solução de governo. Dentro do partido cada vez mais se desenha
ou Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos são os nomes mais fortes para o futuro do PS? São os nomes mais fortes, eu diria até que são os nomes mais simpáticos para António Costa. Há umas imagens que a RTP tem da última campanha eleitoral em que num ginásio de uma escola António Costa dá uns toques com uma bola e a certa altura passa a bola para Pedro Nuno Santos e diz: é bom que eu me habitue a passar-te a bola. Eu acho que essa frase, embora tivesse ali aquela leitura muito pontual e conjuntural, é uma frase que nós podemos fazer uma leitura mais profunda. Eu acho que a bola que António Costa quer passar será para Pedro Nuno Santos. E até se olharmos... Embora também tenha passado a bola da Câmara de Lisboa a Fernando Medina. Da Câmara de Lisboa, e isso também acho que é importante, é diferente. E ele tem, e quanto a mim aí é uma atitude inteligente, António Costa, ele tenta guarnecer as várias frentes, tenta ter as suas peças em diferentes tabuleiros para conseguir exatamente manter estes equilíbrios, que ele sabe que são difíceis até em termos negociais, com os partidos com que ele quer continuar a governar e também com que ele quer continuar a entender, nomeadamente o PSD do Rio. Não deixa de ser curioso estarmos aqui a falar de um PS que governa coligado com os partidos mais à esquerda e uma grande parte da homenagem de Mário Soares nos últimos minutos ser quer da Fonte Luminosa, a demarcação de terrenos em relação ao PC e agora o celérrimo debate com o Álvaro Cunhal, o debate do olho que não, olho que não. Sim, eu diria, obviamente nós agora isto é apenas especulação, mas com um Partido Comunista de Álvaro Cunhal este entendimento seria certamente mais difícil, porque haveria ali raízes ideológicas que provavelmente esbarrariam contra algumas das propostas governativas que António Costa tem. Não foi sempre mais Mário Soares que não quis o PC como aliado? Sim. Uma pergunta. Nessa altura sim, mas eu diria que agora com António Costa, nesse cenário hipotético, António Costa e Álvaro Cunhal à frente do Partido Comunista, seria do lado do Partido Comunista que viriam as maiores resistências a este entendimento, porque António Costa acredita de forma genuína, e é por isso que eu acho que são injustas algumas críticas que dizem que ele está a ser apenas taticista neste entendimento à esquerda. Eu acho que António Costa acredita genuinamente numa solução governativa que tenha em seu redor bloquistas e comunistas. Da mesma maneira que me parece que dificilmente António Costa aceitaria ter no seu governo figuras do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista. E se isso não é nenhum problema para o Partido Comunista, pode vir a ser para o Bloco de Esquerda. O tal partido que tem maior flexibilidade, mas que tem uma flexibilidade que se pode esgotar no momento em que, se quiser verdadeiramente entrar para o interior do governo, perceber essa resistência de António Costa. E agora não podemos deixar de salientar que estamos perante um espetáculo musical, verdadeiramente histórico-musical. E este som, no original do GNR, do Portugal da CEE, uma música que ficou célebre e que acabou por pontuar a entrada do país na então Comunidade Económica Europeia e em que Mário Soares foi claramente um grande protagonista, é um dos créditos que a história democrática portuguesa tributa ao homem que o Partido Socialista hoje homenageia. Foi ele que assinou nos Jerónimos o Tratado de Adesão de Portugal à então CEE. Vemos também Filipe González, que assinou enquanto Presidente do Governo espanhol. É toda a história do Soares a ser revisitada e, portanto, uma homenagem mais longa, é qualquer coisa de uma revista histórica e revista no sentido também de animação. Mas sugere uma pergunta que eu penso que é curiosa. Quando se debate tanto entre os moderados, os que não querem deixar morrer a terceira via, como salientou Augusto Santos Silva, e os que estão mais à esquerda, Soares estaria onde? O Soares dos últimos anos sabemos que estaria muito provavelmente mais à esquerda, mas este Soares que o PS está a celebrar de pós-abril, se quiseres, do tempo de entrada na CEE, estaria onde neste PS? Provavelmente mais alinhado com aquilo que são agora as ideias de Augusto Santos Silva, que curiosamente era a ala à esquerda de José Sócrates e agora é a ala mais à direita de António Costa, apesar de não parecer que António Costa esteja bastante mais à esquerda do que José Sócrates. Há aqui realmente um jogo de peças que se tem embaralhado, mas que servem a estratégia de António Costa de mostrar esta pluralidade. Porque António Costa precisa que haja vozes que ele próprio acarinha e protege. No caso de Augusto Santos Silva, que ninguém nega que é uma figura de enorme importância no Executivo, da mesma maneira que ele acarinha Pedro Nuno Santos, que está, do ponto de vista ideológico, mais afastado do Augusto Santos Silva. E por isso, quando nós olhamos para esse debate ideológico que foi feito nas páginas dos jornais, nós percebemos que há ali em comum um padrinho, e esse padrinho é António Costa, que apadrinha simultaneamente essas diferenças ideológicas, eventualmente, e até para usar a expressão que Augusto Santos Silva utilizou, de forma hegeliana, e sem querer entrar aqui em discussões mais filosóficas, mas há aqui a tese, a antítese e a síntese, e de alguma maneira António Costa procura fazer a síntese entre aquilo que são posições diferenciadas no interior do seu partido em termos ideológicos. Agora, eu também acredito
que não é isso que este Congresso quer discutir e não é isso que este Congresso vai discutir. Essa questão ideológica, quanto a mim, foi muito bem tratada nas páginas dos jornais para uma elite que se interessou por essa discussão. Aqui os delegados querem muito mais ouvir falar das propostas e de propostas concretas que o Partido Socialista terá para apresentar ao eleitorado no próximo ano. Não apenas nas legislativas, mas também nas eleições europeias, que vão ser um barómetro muito importante para perceber a força dos dois maiores partidos, do Partido Socialista e do PSD. E qualquer enfraquecimento do Partido Socialista nessa altura pode ser extremamente complicado. Eu não acredito que António Costa arrisque apresentar aqui o nome do cabeça de lista às europeias, mas esse é um nome que vai ser muito importante, porque a locomotiva que puxar o partido para essas eleições pode fazer toda a diferença naquilo que for a força com que António Costa chega às legislativas. Desde logo, até porque há um cabeça de lista marcante, um homem como Assis, que não se exclui de voltar a ser candidato, na entrevista que acaba de dar esta semana, e que ainda ontem disse também isso mesmo daqui na RTP3, e que será sempre um problema para resolver. É um problema para resolver, um problema até se calhar idêntico ao que o PSD tem, e curiosamente até do ponto de vista geográfico, porque temos Francisco Assis e Paulo Rangel, ambos do Porto, que são incógnitas sobre se serão ou não de novo cabeças de lista, são ou não peças em que os líderes destes partidos agora querem apostar, apesar de não serem exatamente da entourage, nem Paulo Rangel é da entourage de Rui Rio, nem Francisco Assis é da entourage de... Apesar de tudo, hoje mais distância de Assis em relação à Costa, claramente. Sim, é verdade. Agora, nessa entrevista que Francisco Assis deu esta semana ao Jornal Público, ele mostra uma enorme abertura para integrar esta solução, uma abertura que vem até do facto de ele reconhecer que esta solução governativa que ele tanto criticou no início está a funcionar. E ele aí teve até a humildade de dar a mão ao palmatório e dizer, olha, isto afinal funciona, António Costa se calhar tem aqui uma boa solução e já não se exclui de integrar aquela que é a estratégia do Partido Socialista. Mas ao mesmo tempo deixou um alerta. Ele acha que esta geringonça é como os iogurtes, tem um prazo de validade e que esse prazo de validade se pode esgotar exatamente nas próximas legislativas e que António Costa terá que saber encontrar uma outra qualquer solução. Qual é essa solução? Nós ainda não sabemos, mas também não sabíamos nas vésperas da geringonça que ele teria sido capaz de fazer este entendimento. Até já, Ricardo.